Força guerreiros, e aí, como é que estamos? Como é que vai essa preparação, essa força contínua na caminhada? Tudo certo? Então, quero conversar hoje com você sobre algo que, para mim, ao meu ver, é essencial, é fundamental na caminhada do concurseiro, que é a questão de se preparar para a prova. E eu não estou falando aqui de simplesmente fazer um simulado, né? Aquele que vai lá no site de questões, imprime a prova e você faz em casa. Isso é também fundamental, naturalmente. Mas eu estou falando aqui sobre realmente se expor para toda a ambientação da prova do concurso. Sabe que existe uma série de questões envolvendo uma prova de concurso, como o local onde vai ser realizada a prova, as condições, onde que fica essa escola. Geralmente é uma escola, né? Normalmente é uma escola pública. Então, para quem não fez concurso ainda, ou para quem fez poucos concursos, talvez algumas coisas possam ser novas, né? E para quem já é antigo na caminhada, aí vai reconhecer muita coisa que eu vou falar. Então eu vou falar de algumas experiências aqui que eu tive e que podem fazer toda a diferença na sua preparação. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que se expor. Como nós estamos num momento que está tendo muito pouca prova, apesar da retomada, né, gradual dos concursos, nós ainda não estamos naquele mesmo patamar de anos atrás. Talvez, né, nem chegamos a ter, né, tão brevemente aquele mesmo patamar. Vamos lentamente começar voltando com as provas e daqui a um pouco vai explodir, sim, de fato, mas, né, talvez o ritmo não seja tão acelerado. O que acontece? Existe uma série de questões, como por exemplo, a ambientação, né? Então, quando você já sabe onde vai ser sua prova de concurso, você se ambienta primeiro com aquele local. Como por exemplo, você sabe que vai viajar para uma cidade. É interessante que você conheça essa cidade, né? Pelo menos o local da sua prova. Claro que a banca, muitas vezes, por questões de estratégia, só divulga ali 5, 6, 7, talvez 10 dias antes da prova, o local exato onde vai ocorrer essa prova de concurso. Mas você sabe já que vai ser uma sala de aula, que vai ter uma cadeira que tem um tipo, um formato, né, que você pode imaginar, você pode projetar essas questões. Então o que eu acredito que você deve fazer? Eu, por exemplo, quando fui fazer a prova da Polícia Civil de Santa Catarina, um concurso inclusive que eu consegui ser aprovado, não fiquei dentro das vagas, mas fui aprovado, né? A questão foi a nota de corte. O que aconteceu? Para os dois cargos, inclusive, eu prestei. E aí foi calor demais, era muito quente, a sala de aula não tinha boa ventilação, além do desconforto natural, porque aquelas cadeiras de madeira, então a pessoa se senta ali e fica desconfortável. E eu não estava preparado para aquele calor todo, né? Eu fui esperando um ambiente um pouco mais confortável, né? Para falar a verdade, eu viajei, fui com o meu carro, na época o carro, né, com ar-condicionado bem forte, então eu não parei para pensar que eu ia chegar na sala de aula e podia estar lá em torno de 40 graus. E me prejudicou bastante, prejudicou meu raciocínio, prejudicou minha produtividade durante a prova. E eu não me preparei para aquele ambiente. E é isso que eu quero dizer. E isso você não precisa esperar ter uma prova para você se preparar. Você pode aproveitar, por exemplo, um dia quente para resolver questões na sua própria casa. E outras questões, você que está acostumado a ler editais, você sabe que existem alguns critérios, como por exemplo, no momento que você normalmente, a banca permite que você só saia da sala de aula depois de 1 hora, transcorrido 1 hora do início da prova. Você tem que treinar isso, você tem que treinar, pelo menos entrar para o seu quarto e ficar ali no mínimo 1, 2, 3, 4 horas na mesma posição, né? Claro que você tem algumas estratégias, como por exemplo, dar uma mexidinha na perna, dar uma leve levantada da cadeira. E outra coisa, pegar e fazer questões sentadinho ali eu sei que ortopedicamente não é muito recomendado, mas se você fizer questões sentado no sofá, deitado na cama, ou sentado na sua cadeira lá de youtuber, aquela cadeira bem confortável que geralmente algumas pessoas têm em casa, não vai simular seu ambiente de prova, porque lá na hora da prova você vai ter uma cadeira de madeira desconfortável, né? Então essas coisas assim você pode prever. Também me lembro que quando eu fui fazer a prova do concurso, que atualmente, do cargo que eu tenho atualmente, aconteceu o seguinte, estava no meio da prova e o que acontece lá na rua, era uma escola pública que ficava bem na região central aqui da cidade, e começou a passar uma procissão, né, uma procissão religiosa, e era muito barulho.
E é outra questão que nós estamos mal acostumados. Nós pegamos e achamos que simular ambiente de prova é ficar no silêncio total, é ficar no confortável, é ficar, criar toda uma ambientação, sendo que algumas bancas não permitem nem que a água fique ali em cima da mesa. Então você tem que treinar, deixar a água na garrafinha, sem o rótulo no chão. Você tem que treinar, ficar sem se alimentar, porque algumas provas, algumas bancas não permitem a alimentação durante a prova. Então essas coisas você tem que treinar e você pode, não precisa ter provas. Eu sou favorável a quando está tendo concurso direto, ainda que não seja para o seu cargo fim, ainda que não seja para aquele cargo que você deseja, que você fique fazendo provas de concursos, sempre. Então, por exemplo, assim, vamos supor que você está aguardando um cargo de carreira policial, mas lá no meio da história surgiu um cargo de oficial de justiça. Você vai lá e presta a prova, ainda que não seja seu interesse. Por quê? Para pegar a ambientação, para pegar a pegada da prova, se ambientalizar com essa questão da movimentação. O dia do concurso é um dia agitado, tem muita gente, então você vai lá, se encontra com um monte de gente que você não conhece, às vezes encontra até conhecidos, começa a conversar, perde um pouco do foco. Isso, nada disso você treina em casa. Mas é isso que eu queria que você começasse a fazer a partir de hoje, para que quando chegar a sua prova você esteja mais bem preparado. Esteja preparado para o frio, para o calor, para a fome, para a agitação, para o barulho externo. Então esse negócio de pegar e se isolar para fazer questões, ou botar fones de ouvido, para ficar no silêncio total, não é o ideal. É bom que você pegue um dia, se possível, vá até para uma praça pública lá. Eu tô falando uma coisa bem, assim, vamos dizer, radical. Vai lá para uma praça pública, senta no meio da praça, pega um simulado lá baixado e faz. Você vai ter todo o barulho externo para te atrapalhar. Você vai ver que vai fazer toda a diferença na sua prova. Quando chegar o dia da prova, se tiver uma procissão na rua, não vai te atrapalhar. Se tiver um show de rock na rua, não vai te atrapalhar, porque você já está acostumado, já com a sua mente preparada e doutrinada para resolver questões em qualquer situação. Que no fim é isso. O concurseiro ele tem desafios, ele tem que superar esses desafios. E um deles é conseguir fazer a prova do concurso com excelência. Quantas vezes você terminou a prova, você que já faz, e chegou no fim e olhou, nossa, como eu consegui errar essa questão? E talvez não tenha se tocado, que lá no meio da prova o que te atrapalhou foi o desconforto da cadeira, foi a sala de aula muito quente, foi o barulho da própria sala, o barulho externo, o fato de ter gente folheando, batendo lápis na mesa. Acontece, e aí você tem que estar preparado para isso. Então mesmo agora, em que nós estamos com poucas provas, faça esse tipo de exercício. Vá para uma praça para fazer questões, se exponha, se tiver calor, aproveita, faz questões no calor, não liga o ventilador, porque como eu disse, lá na prova da Polícia Civil de Santa Catarina não tinha nem ventilador, a sala de aula tinha mal e porcamente ventilação, não tinha janela, a única entrada de ar era a porta. Eu peguei uma sala de aula horrível, assim, ficava no fundo, numa das provas, na outra prova fiquei muito boa, até foi bem legal. Nessa prova do meu concurso foi a questão do barulho, realmente, eu não estava preparado para aquilo, eu fazia só questões no silêncio, chegou na hora lá aquele barulhão. Então, cara, tu tem que estar preparado para essas coisas. E segue firme estudando aí, porque tá valendo muito a pena. Você tá vendo aí, quantos editais estão em iminência, quantas novidades nesse mundo de concursos, Não vai parar, vai só melhorar. Claro, como eu disse, talvez não volte tão rápido ao patamar que tínhamos anos atrás. Isso talvez não sei se volta, mas certamente a sua vaga vai estar garantida se você estiver preparado, porque hoje em dia, com todas essas condições, com todas essas dificuldades, são poucos, acredite em mim, muitos que estudam, mas poucos estão preparados de verdade para realizar uma prova de concurso, inclusive nessas questões ambientais que eu acabei de contar para vocês. É isso, guerreiro. Se curtiu aí o vídeo, deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal e de compartilhar com todo mundo que faz prova de concurso, especialmente se for carreira policial. Força, guerreiros!